Então, boa Opa, noite, boa boa noite, noite. bem-vindas, bem-vindos para a nossa live sobre gestão colaborativa. Eu sou o Beto Dertoni, da Colaborar. Deixa eu me apresentar brevemente. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas e de organizações já há muitos anos, né? Quase 30 anos. É, tenho duas formações. Me formei primeiro na área de tecnologia, há muito tempo atrás. Depois me formei também em administração de empresas, mas fiz várias outras formações, outros cursos na maioria deles com base na antroposofia, né? Cursos ligados a essa questão do desenvolvimento humano, desenvolvimento de organizações, e comecei a trabalhar então, com consultoria com esse tema já tem quase 30 anos. Tenho formação também de pedagogia Waldorf, de aconselhamento biográfico e várias outras coisas. E tenho atuado como consultor em vários tipos de organização, né? Muitas associações, ONGs, órgãos governamentais, escolas Waldorf, empresas né, de pequeno porte, médio porte, empresas de grande porte também. Então, eu tenho dado muito trabalho de consultoria e também treinamentos, né, muito treinamento nesse tema de gestão colaborativa, de liderança, liderança colaborativa, em vários temas, tá? E eu sou fundador da Colaborar. Colaborar é essa empresa que está organizando essa live, né? E a gente tem cursos, a gente dá cursos online de gestão colaborativa e cursos presenciais também, todos os anos, pela Colaborar. E a Colaborar é com dois Os mesmo, é colaborar, né? E, o intuito, né? O propósito maior da Colaborar é ajudar as organizações a trabalharem com mais autonomia e com mais colaboração, tá? Então, para isso que a gente está aqui hoje, para falar desse tema da live, que é a gestão colaborativa, né? Autonomia e colaboração no lugar do comando e controle. E esse tema, deixa eu só fazer. Tem gente. Ô, Letícia, se você puder ficar cuidando do microfone, agradeço. E, bom, então esse tema da gestão colaborativa, tá todo mundo escutando aí, gente? Tá, legal. Então, esse tema da gestão colaborativa é um tema. Qual a importância dele, né? Nos dias de hoje? Então, o que a gente observa é que né, o trabalho com base no comando e no controle, que é muito comum ainda, já não cabe mais, né? Nós não nos sentimos plenos no trabalho quando temos que nos submeter ao comando e controle, né? E por isso, né, apesar de no mundo de hoje ainda ter esse impulso muito forte do individualismo, muita divisão, polarização social, mesmo assim o interesse pelo trabalho colaborativo, de autogestão, tem aumentado cada vez mais, né? E o futuro é isso, é o trabalho colaborativo, né? Trabalho colaborativo, de autogestão, onde o indivíduo não se anula, não se submete, mas cada indivíduo é protagonista do trabalho em grupo, né? Do trabalho conjunto. E aí vem esse grande desafio, né? Como criar espaço de autonomia para a atuação de cada pessoa, mas para colaborar com o propósito comum do grupo, e não para fazer o que dá na telha de cada um, né? Então, para isso, a gente criou o curso de gestão colaborativa, que é o mesmo nome da live, né? Gestão colaborativa, autonomia e colaboração no lugar do comando e controle. E já estamos indo para a turma 7. Então, já é o sétimo ano que a gente faz esse curso online. Estamos indo para a turma 7. E esse curso vai começar em março, dia 17 de março, é todas as segundas-feiras à noite, uma vez por semana, né? São 14 semanas. E na live de hoje, a ideia é então, trazer uma visão geral da gestão colaborativa e no final vou falar um pouco do curso também para quem tiver interesse, explicar um pouco sobre esse curso online que vai começar em março, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela para para eu apresentar aqui os slides e começar a entrar no assunto, tá? Então, vamos lá. Que o Zoom fechou aqui o negócio. Bom, então é isso, né? Nosso tema é gestão colaborativa, autonomia e colaboração no lugar do comando e controle. E eu sempre gosto de começar, quando eu vou falar desse tema, começar com um verso do Rudolf Steiner, que tem muito a ver com esse tema. Então, eu vou ler o verso aqui para a gente, e a gente vai ver, né, a conexão dele com o tema nesse nosso tema de hoje à noite. Só é saudável quando, no espelho da alma humana, toda a comunidade encontra seu reflexo. E na comunidade,
vive a força da alma individual. Então, eu vou ler de novo. Então, ele traz no começo, né, de que só é saudável quando no espelho da alma humana toda a comunidade encontra seu reflexo. Então, a leitura que eu faço é que um grupo, né, de pessoas que trabalham juntas, né, num grupo, cada um atuando a partir de si, né, se cada um atua a partir de si sem ter algo em comum, sem se conectar com algo em comum, fica uma grande bagunça, um caos geral, né? Mas é saudável quando cada um na sua atuação carrega toda a comunidade em si, espelha em sua alma, no seu interior, toda a comunidade, né? Então, no espelho da alma humana, toda a comunidade encontra seu reflexo. Então, a imagem que eu faço é essa, né? A gente está, cada um atuando no seu âmbito de atuação dentro da organização, né? Mas carregando consigo a imagem do todo, toda a organização, né? Ou o propósito comum, aquilo que nos conecta, que nos une. E na comunidade, então eu como indivíduo dentro de uma comunidade com um grupo de pessoas, vive a força da alma individual. Então, por um lado, cada indivíduo carrega em si, espelha dentro de si toda a comunidade, e por outro lado, na comunidade, no todo, cada um se traz, se faz presente. Então, ninguém se anula, cada um está presente, está ali firme, trazendo suas perspectivas, seus pontos de vista, né? Então, ou seja, eu na minha atuação individual, eu carrego o todo. E eu, no todo, me trago como indivíduo, né? Então tem essa questão do indivíduo e do grupo. Então esse verso para mim fala disso, dessa respiração, né? Desse movimento de respiração do indivíduo e do grupo, né? Então e essa imagem aqui do lado, com essas pessoas com as mãos dadas, né? Formam essa imagem de um círculo, né? As pessoas formam um círculo, mas tem um centro comum. Tem algo em comum que conecta todo mundo, que está no centro, né? Então, de novo, tem o centro, o indivíduo, e o círculo, o grupo. Então, o centro e o grupo, o círculo e o indivíduo. Essa respiração. Então, o trabalho conjunto com essa respiração, assim é saudável, né? E sobre isso que a gente vai falar hoje, então, eu quero, para introduzir o tema da gestão colaborativa, eu quero trazer aqui esse caminho de desenvolvimento da consciência humana, que é trazido pela antroposofia, como uma base para a gente entender onde nós estamos hoje, né? Porque essa busca de trabalhos colaborativos com impulso de autonomia, né? Então, se a gente olhar, né, do ponto de vista da antroposofia, se a gente olha para um tempo muito remoto, sei lá, 10 mil anos atrás, nós, como humanidade, vivíamos num âmbito muito mais conectados com a natureza, conectados com a realidade espiritual e com um sentimento de grupo muito forte, né? Então, era como se o indivíduo. Você Seu tá mudo, microfone fechou. Beto. É, voltou aqui. Então, nós ainda éramos muito conectados nesse tempo, época muito remota, nós ainda éramos muito conectados, né, à natureza, à realidade espiritual, aos grupos, né, a qual nós pertencíamos. Era como se a individualidade ainda não tinha musculatura, né, não tinha muita força. Nós vivíamos num âmbito muito mais grupal e a realidade espiritual era muito presente. E a realidade material, que para nós hoje é muito evidente, era um pouco, não era tão forte, tão presente, né? Então, na antiga Índia tinha essa coisa, né, que a vida material era maia, era ilusória, né? A realidade espiritual é que era a realidade mesmo, né? E no mundo de hoje, nossa cultura, a nossa cultura, isso é um pouco o contrário, né? Para muita gente, quando a gente fala de uma realidade espiritual, isso é besteira, é bobagem, né? O que vale realmente é a realidade material. Mas naquela época era desse jeito, e nós vivíamos muito então nesse âmbito né, do grupo, do nós devemos, a humanidade, os povos, eram guiados por guias espirituais, pessoas que tinham uma visão espiritual muito ampla e que guiavam as comunidades, os povos, e o indivíduo seguia, né, como grupo, como parte do grupo. Então, o grupo, o povo, seguia aquilo que era, né, o direcionamento dado por esses guias, né, espirituais.
Então, a gente vivia num âmbito muito de dependência, né? O indivíduo ainda dependia muito do que vinha de determinação de fora, né? Nesse nós como grupo devemos seguir o que é determinado de fora para nós, né? E ao longo do tempo, ao longo da história, nós como humanidade fomos cada vez mais nos conectando com a realidade material aos pouquinhos, né? Gradativamente, e cada vez mais também nossa individualidade foi ficando mais forte, né? A individualidade ficando mais forte e nós conectados mais com a realidade material. Então, o materialismo, né? Isso que a gente chama de materialismo foi ficando aos pouquinhos, né? Foi ficando mais preponderante e fomos nos distanciando cada vez mais também da natureza, né? Então, do âmbito de grupo, fomos ficando mais individuais, nos distanciando da natureza, né? Com criando muito, né? O ser humano foi criando muitas coisas por si mesmo, né? E até a alimentação nossa já não é mais tão natural, né? E cada vez mais apegados e conectados com a realidade material, e a realidade espiritual aos poucos foi ficando mais distante, né? E então nesse processo da individualidade ficando mais forte, nós passamos do âmbito do nós devemos aos pouquinhos, isso tudo é aos pouquinhos, né? Isso foi, né, ao longo de muitos anos, passamos para um âmbito do eu devo. Então agora eu como indivíduo, não mais eu como parte de um grupo, mas eu como indivíduo, mas ainda devo, ainda sigo uma orientação externa, né? Mas não como um grupo, um povo, mas como indivíduo. A individualidade mais forte, mas ainda seguindo uma determinação, orientações externas, que é o que nós chamamos de comando e controle, né? Que é um modelo muito vigente ainda em muitas organizações, na maioria das, né, das organizações. Porque um líder determina o que tem que ser feito, comanda o que tem que ser feito e controla para que cada pessoa cumpra, faça, execute aquilo que foi determinado, que foi comandado, né? E numa época, hoje em dia a gente não aceita mais tanto isso, mas, né, um tanto de tempo para trás, isso era muito tranquilo, assim, a pessoa podia não gostar do que o líder falou, né, na empresa o chefe falava, né, e o funcionário obedecia, né? Na igreja o padre falava, o fiel obedecia, na escola o professor falava, o aluno obedecia, né? Na família o pai falava, os filhos obedeciam, e não havia muito questionamento. Podia não se concordar, não gostar, mas era assim, né? Se aceitava, né? Então, esse comando e controle, que é muito preponderante ainda hoje, só que hoje em dia a gente não aceita tanto, não se sente tão bem, não se sente tão pleno, né? Não se permite, não gosta tanto de se submeter a isso. Naquela época era aceito, né? Era assim. E essa época não é tanto tempo, algumas décadas atrás, isso ainda era muito, né? A gente pensar 40 anos atrás era assim. Na empresa, então o chefe falava, acabou. O funcionário podia não gostar, mas ele executava, fazia, né? Não havia tanto. Claro, sempre houve pessoas que questionavam e tal, mas não tanto quanto hoje, né? Era pouco, era exceção, né? A regra era assim, obedece, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E aos poucos, nesse processo aqui, nós fomos essa individualidade cada vez ficando mais forte, a vontade foi ficando cada vez mais individualizada. Então, cada pessoa começou a querer se determinar por sua própria vontade e não mais tanto por uma orientação externa, como era, né? Então, cada vez mais a gente quer fazer valer a nossa própria vontade. Então, a gente foi se tornando mais independente. Saímos desse âmbito de dependência e fomos para o âmbito de independência. Agora eu sou independente, eu não quero estar como um carneirinho seguindo o que alguém me fala, eu quero fazer aquilo que para mim faz sentido, né? Então, esse impulso de atuar a partir de si mesmo, a partir da sua própria vontade, de seguir na direção que faz sentido para si próprio, né? Então, nesse caminho, né, a vontade ficando mais forte, então cada indivíduo se colocando, se trazendo, e isso, né, com isso foi tornando cada vez mais forte também essa coisa do individualismo, né? Então, essa individualidade mais forte fez com que a gente fosse ficando cada vez mais voltado, cada um para si mesmo também, né? Então, um individualismo muito forte, e isso
aos poucos, né, tem nos trazido para esse estado do mundo de hoje, que apesar de estar todo mundo muito conectado pelas redes sociais, pelos celulares, pelos computadores, há muita solidão, né? Muita solidão, depressão, muitas questões, né, doenças mentais, questões emocionais, advindas dessa questão do individualismo muito, materialismo e individualismo muito forte, né? Talvez são dois aspectos que caracterizam muito nossa época, né? O materialismo, conexão muito forte com a realidade material, e o individualismo também muito forte, cada um querendo olhar para si mesmo, né? E isso tem trazido muitos conflitos, muitas disputas, né? E o mundo de hoje isso tá muito evidente, né? Super evidente. E aos poucos, cada vez mais tem aparecido esse impulso novo de se conectar com o grupo, mas a partir da força de cada indivíduo, né? Que é esse âmbito do nós queremos. Então, nós estamos passando aos poucos desse âmbito do eu quero para o âmbito do nós queremos, da independência para a interdependência. A interdependência é nós dependemos uns dos outros, mas não no sentido de seguirmos o que alguém acha melhor para mim, né? Mas no sentido de eu também tenho minha voz, eu também acho que, né, tenho minha vontade, tenho minha percepção do que é adequado para o grupo, mas levo em conta também o que os outros acham, o que os outros pensam, o que os outros querem, né? Então, como grupo, né? Nós, de novo, como naquela época antiga do nós devemos, também é nós, também como grupo, mas não agora como uma massa, um grupo que simplesmente segue uma orientação externa, mas como um grupo de indivíduos que tem sua vontade própria, né? Então, mas tem essa busca de conciliar as diferentes vontades em prol de um objetivo comum, de um propósito comum. Então, esse do impulso individual ao serviço do coletivo. E, aos poucos, uma reaproximação da realidade espiritual, né? A gente tem vivido isso, né, cada vez mais. Também um resgate, né, das culturas ancestrais dos povos originários, né, dos diversos povos originários. Então, há um resgate disso. Essas culturas também que têm uma conexão mais forte com o âmbito espiritual e com a natureza. Então, está havendo um resgate, né, cada vez maior nesse sentido. E esse impulso, então, de queremos fazer coisas juntos com outras pessoas, né, que têm um objetivo comum, queremos, né, então, coletivos têm surgido, associações, trabalhos colaborativos, cada vez mais isso tem surgido, mas com esse espírito do impulso de autonomia de cada indivíduo, né, não como um grupo que ninguém se coloca, né, pelo contrário. Então, e esse caminho de evolução aqui, não é que quando surge um âmbito desse, o resto deixa de existir, né? No mundo de hoje, esse eu quero ainda é predominante, né? Esse impulso do eu quero, de cada um ser independente, de fazer valer sua própria vontade, é o impulso predominante no mundo de hoje. Mas a gente ainda vive em muitos âmbitos com esse âmbito do eu devo muito forte, né? Na maioria das organizações, né, no fundo, assim, o indivíduo não quer mais se deixar submeter. Essa é uma realidade atual. Mas ainda há um impulso muito forte da hierarquia, do comando, de manter o comando e o controle, né? De querer que as pessoas se submetam. E ainda tem muita gente que se submete, né? Apesar de não gostar tanto, ainda submete porque depende, né? Depende da aprovação da pessoa, da hierarquia, né? E ainda vemos impulsos também do nós devemos, né? Esses efeitos manados, né? A gente vê esses, né? Na nossa história recente, no mundo, a gente tem visto isso, né? De uma forma impressionante, como muitos indivíduos seguem cegamente ainda algum líder populista, alguma coisa assim, e vão numa direção, e às vezes inacreditável, né? Seguindo alguma figura como realmente, de novo, como antigamente, seguindo uma determinação externa e uma massa de pessoas, né, sem muito senso crítico individual segue, né? Então, isso tem sido muito forte também ultimamente. Então, tudo isso convive hoje em dia, mas aos poucos e cada vez mais esse âmbito do nós queremos está crescendo, né? Ainda é embrionário, ainda é incipiente, mas aos poucos está crescendo. E a demanda por trabalho colaborativo, por trabalhos de autogestão, tem crescido cada vez mais, né? Mesmo em grandes empresas, há cada vez mais interesse em trabalhar dessa maneira, né? E além de que, né, como eu falei antes, muitos outros grupos surgindo, né, startups e grupos coletivos surgindo, trabalhando com esse impulso. Então,
Isso leva, né, tende a levar a uma maior conexão com a realidade espiritual a partir do impulso de cada um, não mais a partir de um guia de fora, né? E isso é o que eu estou chamando aqui de autonomia e colaboração. Então, autonomia e colaboração no lugar do comando e do controle, né? Então, esse impulso do comando e controle que ainda é muito forte, mas que nós, como indivíduos, não aceitamos tanto. Então, o caminho que a gente tem feito é buscar trabalhos coletivos, com grupos, mas isso é um grande desafio, né? É um super desafio. Como que a gente trabalha em grupo? Como que a gente trabalha com um grupo, com outras pessoas, com um propósito comum, com objetivos comuns, mas fazendo valer o espaço de autonomia de cada pessoa, né? Como que a gente dá um espaço de autonomia para cada pessoa atuar a partir de si, mas que ainda assim consigamos conciliar nossas vontades e trabalhar em prol de um objetivo comum, né? Esse é um dos grandes desafios aí do trabalho colaborativo. E é sobre isso que a gente vai falar, o curso de gestão colaborativa que vai começar em março. É sobre isso o tempo todo, né? Como que a gente lida com esse desafio na prática. Então, hoje a gente vai trazer aqui vou trazer uma visão geral sobre isso, tá? Como a gente tem trabalhado com esse tema. Bom, então é isso, né? Gestão colaborativa tem a ver com esse impulso do nós queremos, né? A partir do impulso de cada indivíduo. E, como eu falei, né? Como é que a gente trabalha, então, em prol de um objetivo comum, de um propósito comum. Então, o propósito comum está no centro, né? É a base de todo o trabalho colaborativo. Se todo mundo se conecta com o mesmo propósito, né? E todo mundo tem, se todo mundo ó, se conecta com o mesmo propósito e tem boa vontade de colaborar com esse propósito comum, e se cada pessoa tem autonomia para fazer o seu trabalho a partir das suas próprias competências, então se eu vou atuar na minha área de atuação dentro da organização, tenho competência para fazer o meu trabalho e tenho autonomia para fazê-lo, e estou conectado com o propósito comum, com o objetivo comum do grupo, então, isso dá muita força para eu atuar a partir do meu impulso, das minhas competências, com o objetivo comum, e cada pessoa fazendo isso, né? Então, o propósito comum é fundamental no trabalho de gestão colaborativa. Porque se eu não estou conectado com o propósito comum, eu posso ser uma pessoa, né, que tem um espírito muito autônomo, posso ser uma pessoa com muita competência, mas se eu não estou conectado, não conheço, não me ligo ao propósito comum, eu não vou trabalhar de forma colaborativa, né? Então, o propósito comum é central no trabalho de gestão colaborativa, né? Eu acho fundamental que, sei lá, numa organização, seja uma escola, uma associação, uma empresa, que queira, uma ONG, que queira trabalhar com gestão colaborativa, pelo menos uma vez por ano é importante a gente fazer uma reunião com todo mundo para a gente se reconectar com o propósito comum, porque com o tempo a gente tende a se desconectar. A gente, né, tá todo entusiasmado. O propósito comum também traz entusiasmo, né, traz motivação para o trabalho conjunto. A gente se encanta, poxa, que legal, quero trabalhar, por exemplo, numa escola, eu quero ajudar a desenvolver seres humanos, ou numa fábrica que produz, vamos dizer, placas de células fotovoltaicas para energia solar. Poxa, eu quero contribuir para descarbonizar o mundo, quero, né, fazendo, né, para expandir o uso de energia solar, por exemplo, né? Então, a gente se entusiasma com o propósito comum. Mas no dia a dia, a gente muitas vezes se pega com questões no dia a dia, né? Então, eu quero fazer meu trabalho com toda boa vontade, estou entusiasmado com o nosso propósito comum. Aí eu tenho meus problemas, meus desafios no meu trabalho, e e às vezes eu fico tão empenhado de resolver um determinado problema e coloco tanta força para fazer isso, e às vezes como se aquele problema que surgiu vira o todo para mim. E eu acabo me perdendo do propósito comum. Não sei se vocês conseguem reconhecer isso no dia a dia de vocês, mas eu percebo isso em mim às vezes. Como que se eu dou bobeira, se eu não estou atento, eu me perco do propósito comum. E eu vejo isso em muitas organizações, né, com quem eu trabalho. Então, de tempos em tempos é fundamental a gente fazer uma atividade de vamos nos reconectar com o nosso propósito comum. Qual que é o nosso propósito comum mesmo? Não aquilo que está escrito, aquilo que vive de verdade, aquilo que a gente realmente, que nos entusiasma a trabalharmos juntos, né? E o propósito comum tem a ver
com as necessidades no mundo que nós atendemos, né? A que necessidade no mundo nós atendemos? A que nós viemos como grupo? O que nossa organização serve para quê, né? Que papel tem no mundo, né? Na vida social. Então, isso tem a ver com que necessidade do mundo nós atendemos, né? Então, essa conexão é fundamental. Agora, não basta a gente ter essa conexão com o propósito comum se a gente quer trabalhar de forma colaborativa, né? Se a gente não consegue fazer uma definição de papéis e responsabilidades com clareza. Muitas vezes tem um grupo entusiasmado, tem um propósito muito bonito e quer trabalhar de forma colaborativa, mas não sabe como organiza isso. Então, como é que a gente se organiza para trabalhar de forma colaborativa? Tem várias pessoas diferentes, né? Que a gente quer que tenha espaço de autonomia. E aí, como é que a gente vai conciliar essas diferentes vontades? Como é que a gente organiza isso? Como é que a gente consegue, né, aproveitar o potencial de cada indivíduo em prol do objetivo comum do grupo, né? Então, isso tem a ver com como que a gente se organiza como grupo, tem a ver com estrutura de gestão. Então, isso tem a ver com que grupos precisam existir para a gente dar conta do nosso propósito, com que papel cada grupo. E dentro de cada grupo, que pessoas precisam estar lá? E que papel cada pessoa terá? Isso tem a ver com estrutura de gestão, com governança, como a gente se organiza, né? De quem é responsável pelo quê? Então, definição de papéis e responsabilidades, instâncias de decisão, né? Então, essa estrutura, né? Essa governança, como é que a gente define isso de uma forma adequada para darmos conta do trabalho colaborativo, né? Conectado com esse propósito comum. E uma vez que a gente consiga ter clareza disso, definir bem esses papéis, essas responsabilidades, também não significa que já está tudo resolvido. Porque o trabalho colaborativo se dá, em essência, quando a gente se encontra com outras pessoas, né? Que a gente colabora, cada um na sua atividade individual colabora com o todo, mas surgem muitas questões que a gente precisa resolver como grupo, né? Então, nesses momentos que nos reunimos como grupo, né, em reuniões, tomada de decisão em grupo, se a gente não aprende a fazer processos adequados de tomada de decisão em reuniões, que eu chamo aqui de processos colaborativos, então essa estrutura também não vai funcionar. A estrutura de gestão também não vai funcionar adequadamente, porque tá claro qual é o papel de cada pessoa, mas a gente vai para uma reunião, a reunião demora um tempão, ninguém aguenta, e a reunião fica redundante, a gente, sei lá, tem 4 assuntos na pauta da reunião, a reunião tinha 1 hora e meia de duração, já passou 1 hora e meia, estamos na metade da reunião ainda, o pessoal discutindo, não sai do lugar nunca, né? Aí numa reunião, uma pessoa que não estava na anterior vem na próxima, aí rediscute tudo de novo, né? É o que acontece, estou citando aqui fenômenos comuns, né, que acontecem nas reuniões, nos trabalhos colaborativos. Então, a reunião vai ficar um caos, as tomadas de decisões. No final, demora um tempão para tomar uma decisão. Quando a gente finalmente chega a uma decisão, a realidade já mudou e já não adianta mais nada, né? Então, ou então, muitas vezes acontece também, e demora tanto para tomar uma decisão em grupo, e acabou o tempo de reunião, ninguém mais pode ficar, e não chegamos a uma decisão conjunta. O que que acaba acontecendo no final? Alguém fala mais alto, bate mais forte na mesa e decide pelo grupo. Acaba virando uma decisão muitas vezes autocrática, uma pessoa só acaba decidindo porque não conseguimos resolver no tempo que tínhamos no grupo, né? Então, aprender a trabalhar com processos colaborativos de reunião e tomada de decisão também é fundamental para o trabalho, né, de gestão colaborativa funcionar bem. Mas, e esses dois âmbitos aqui, estrutura de gestão e processos colaborativos, nós, a colaborar, para, né, lidar com esses dois âmbitos, nós usamos muito como base a sociocracia, né? Então, a sociocracia é uma forma de gestão dinâmica que, né, que trabalha com autogestão, né? Que tem, então, na sociocracia, tem maneiras de como é que a gente organiza, como é que a gente, né, define grupos e papéis e responsabilidades e métodos para tomada de decisão, para reuniões produtivas, né? Mas, mesmo que a gente aprenda isso e saiba fazer bem feito, o que acontece numa reunião e nas relações entre nós, né? Então, ok, nós sabemos, conseguimos tomar decisões mais rápidas, levando em consideração todas as vozes, aprendemos a fazer isso, né? Mas se a gente não se escuta com empatia, com respeito, com atenção, se a gente não fala de forma franca e responsável ao mesmo tempo, né? Ou seja, se a gente não desenvolve habilidades relacionais, também o trabalho colaborativo não vai funcionar a contento, né? Porque a reunião pode ser bem organizada, termina no tempo,
mas se a gente não se escuta, né? Ou se a gente tem uma coisa importante para falar, mas não fala com franqueza, com medo de ofender alguém, né? E a gente acaba não falando o que tinha que ser falado. Aí, se as pessoas não sabem que há um certo problema porque eu não falei, como é que a gente vai resolver esse problema, né? Ou o contrário, às vezes a gente fala com franqueza demais, mas falta um tanto de respeito, né? Então a gente fala, então tem que falar, como é que a gente fala, né? Desenvolve uma maneira, né? Uma habilidade de falar de forma franca e ao mesmo tempo respeitosa, né? Então eu preciso falar o que tem que ser falado, mas como é que eu falo de uma maneira respeitosa, que o meu intuito não é ofender ninguém, é contribuir com o grupo, com a situação que surgiu, né? Então, é uma outra habilidade a ser desenvolvida, né? Como é que a gente cria vínculos de confiança no grupo? Como é que a gente lida com conflitos, né? Então, são habilidades relacionais importantes. E isso tudo, no fundo, nos remete ao autodesenvolvimento, né? Porque, né, eu estou lá trabalhando, me desenvolvendo, minhas habilidades relacionais, aprendendo a lidar melhor com as minhas emoções, para ter uma atuação adequada no grupo, que contribua com o grupo. Mas nós somos humanos, né? Então, às vezes eu fico com raiva, às vezes eu falo de um jeito inadequado, né? E se eu não estou atento para a forma como eu atuo para poder melhorá-la, então eu vou continuar reproduzindo um padrão de comportamento inadequado que vai atrapalhar o grupo mais do que ajudar, né? Então, esse olhar do autodesenvolvimento também é fundamental para o trabalho colaborativo, né? Nesse sentido de eu me tornar aprendiz de mim mesmo. Eu tenho minhas luzes, minhas qualidades, mas também tenho minhas sombras, minhas dificuldades, né? Então, como é que eu posso aprender das minhas luzes, das minhas sombras, né? Então, como é que a gente pode também criar no grupo um ambiente seguro, onde cada pessoa possa trazer suas questões, suas dificuldades com segurança, sem receio, né? Que a gente possa, então, criar um ambiente onde nós nos apoiamos mutuamente no nosso desenvolvimento. Então, isso é fundamental para o sucesso de um trabalho em grupo, né? Então, eu diria até que essa questão do autodesenvolvimento, de levar a sério o autodesenvolvimento, é a base, assim, né, principal para o sucesso de um trabalho colaborativo, né? Então, trouxe essa visão geral aqui da gestão colaborativa. Eu vou entrar um pouquinho em cada um desses âmbitos, né? Só para do que se trata cada um desses âmbitos. E o curso que a gente vai dar a partir de março, a gente vai falar de cada um desses âmbitos com mais tempo, né? A gente vai ter 14 encontros, 2 horas e meia cada encontro, então a gente vai trazer, né, o tema, exercício, vamos exercitar, trazer métodos e tudo mais. Então, a estrutura de gestão, como nos organizamos como grupo? Então, tem a ver com isso. Que grupos devem existir para darmos conta do nosso propósito comum, não é? E qual o propósito de cada grupo? Quais são os papéis e responsabilidades dentro do grupo? Quais são os limites de atuação, de autonomia e relacionamento com outros grupos? E como é que a gente distribui responsabilidades para trabalhar com autogestão, né? E com relação aos processos colaborativos, que tem a ver com como funcionamos como grupo. Então, né, como é que a gente trabalha com, né, que métodos nós podemos usar para nos ajudar a trabalhar com reuniões produtivas e engajadoras? Reuniões que sejam produtivas, que a gente consiga levar em conta todas as vozes, mas consiga acabar dentro do tempo, né? E que seja uma reunião engajadora, que ninguém ache chato, né? Que as pessoas tenham vontade de ir, de contribuir, de participar. Como é que a gente aprende a fazer uma roda de conversa, uma formação de imagem em grupo, né? Rodadas, né? A gente vai aprender também isso no curso. Né? Formulação de acordos e compromissos, tomada de decisão colaborativa. Outra coisa fundamental, né? Criar rotinas de avaliação e feedbacks de desenvolvimento, né? Porque todos nós, às vezes, né, com toda boa vontade, queremos sempre acertar, e eventualmente vamos cometer erros, né? Acontece, faz parte do trabalho. Mas tem coisas que eu faço que não são adequadas que eu consigo perceber por mim mesmo, pelo meu autoconhecimento, fazendo uma autoanálise. Mas tem coisas que eu faço que não são adequadas para o grupo que eu não percebo em mim mesmo. Eu tenho pontos cegos, né? Todos nós temos. Então, uma outra forma de eu me conhecer, além da autoanálise, que eu posso conhecer muita coisa de mim mesmo, mas como eu posso conhecer essas coisas que são pontos cegos se eu não consigo ver em mim? Então, é através de um feedback, né? Então, feedback adequado, um feedback de desenvolvimento é quando alguém fala algo de mim que eu talvez nem tivesse percebido ainda e que vai me ajudar a me desenvolver, né? Então, como é que a gente faz feedback dessa maneira, né? Rotinas de avaliação.
e como é que a gente faz a facilitação de processos assim colaborativos. Então, são elementos importantíssimos nesse sentido aqui do como funcionamos como grupo, né? E as habilidades relacionais, como já citei algumas, né? Escuta empática, conversas francas e respeitosas, como lidar com conflitos, como, né, estabelecer laços, vínculos de confiança no grupo e também criar uma cultura de paz na organização. E o autodesenvolvimento, que tem a ver com como aprendemos de nós mesmos, né? Então, como que a gente cria esse ambiente seguro, onde cada pessoa possa se trazer em sua vulnerabilidade, né? Suas luzes, suas sombras. Então, como é que eu lido com as luzes e sombras em mim e no outro, né? Como a gente se apoia mutuamente também no nosso desenvolvimento, mas a gente só consegue criar um ambiente em que a gente promove esse desenvolvimento mútuo se cada um leva a sério o seu autodesenvolvimento, né? Então, o papel das emoções né? É muito importante dentro disso. Essa questão também de ser protagonista da sua própria atuação, né? Muitas vezes a gente tem uma tendência de se vitimizar, né? Não, porque fulano que é o problema, porque eu não sei o quê, né? O cliente que é o problema, outra pessoa é o problema, né? Mas o que que eu posso fazer a partir de mim mesmo para atuar de uma forma adequada nessa questão que está surgindo, em vez de só ficar reclamando, né? Então, assumir o protagonismo do meu desenvolvimento e me tornar aprendiz de mim mesmo. E dentro disso também a gente vai trabalhar com esse olhar do desenvolvimento biográfico, né? Para falar do autodesenvolvimento, um dos temas que a gente vai abordar é o desenvolvimento biográfico com base na antroposofia. Inclusive, o Carlos Vilhena está aqui conosco na live hoje, ele que vai trabalhar esse tema com a gente no curso online, né? Bom, e aí, gente, né, trazendo essa visão geral da gestão colaborativa, eu quero trazer aqui alguns desafios e alguns mitos da gestão colaborativa, que eu já citei alguns deles, né, até aqui. Então, alguns desafios é o histórico de centralização do poder, né? Então, historicamente, no trabalho, né, nas organizações, há muita centralização de poder, né? E se desvencilhar disso não é nada simples, né? Então, quem historicamente detém o poder, para quem tem, né, detém o poder, é muito difícil abrir mão, né? Exige um esforço muito grande de autodesenvolvimento, né? Então, nas organizações, e nós carregamos isso conosco, essa herança conosco, né? A gente quer trabalhar de forma colaborativa, mas nós fomos educados de uma forma muito hierarquizada, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso vive muito forte dentro de nós, esse histórico de centralização do poder. E a gente tem um receio muito grande de abrir mão, né, do poder por conta né, o que que essa perda de poder pode ocasionar? Vai que as outras pessoas fazem algo totalmente diferente do que eu imaginava, né? Então, esse receio que todos nós carregamos em nós, nessa tendência a segurar o poder na mão, né, não abrir mão, isso é muito forte. Então, esse é um grande desafio para o trabalho colaborativo. A gente precisa conversar sobre isso. Para trabalhar de forma colaborativa, a gente precisa conversar sobre relações de poder, né? Sobre como lidar com isso no grupo. Outro desafio é lidar com a diferença, né? Então, para trabalho colaborativo, a gente precisa ter abertura para considerar ideias diferentes. Né? Eu tendo a ser muito claro, muito conectado e arraigado em minhas próprias ideias. Então, eu tenho uma ideia de como resolver tal situação. Como é que eu lido quando outras pessoas têm ideias diferentes, né, das minhas, às vezes ideias divergentes? Né? Como é que a gente lida com as diferenças? Isso também é um desafio, né? E outra questão que é um processo de aprendizagem, não é a prova de erros e nem de problemas. Então, né, um outro desafio é de achar que, vamos trabalhar com gestão colaborativa, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso. Não é assim. Nós reproduzimos muito dessas questões no nosso dia a dia, esses desafios. Então, a gente vai errar, mas se a gente persegue esse objetivo, né, e desenvolve um novo olhar para a realidade, né, para trabalhar de forma colaborativa e aprende a trabalhar com certos instrumentos e metodologias que nos ajudam, a gente vai errar, mas cada vez menos, né? E cada vez vamos nos aproximando mais de um trabalho com mais plenitude, onde todo mundo se sinta realizado no seu trabalho e contribuindo para o objetivo comum do grupo, né? E alguns mitos importantes, um deles é que, né, mitos da colaboração, né? Um deles é que todos precisam participar de todas as decisões. Isso é muito comum. É um trabalho colaborativo, então tem que decidir tal coisa, junta um monte de gente para decidir. Aí as reuniões ficam longas, demoradas, né? Aí, como eu falei, na próxima reunião, alguns
que estavam na primeira não vêm na segunda e alguns que não estavam vêm. Aí rediscute-se tudo de novo e fica uma loucura, né? Então, trabalhar com autogestão tem a ver com isso, com dar autonomia, dar né? Responsabilidade. Então, algumas decisões precisam ser tomadas em grupos, mas não precisa ser grupos tão grandes, pode ser grupos menores, né? Então, então, isso remete àquela questão da estrutura de gestão. Como é que a gente faz uma estrutura de gestão onde nós não temos grupos tão grandes? Porque fica muito mais difícil de trabalhar com um grupo muito grande. Então, como é que a gente faz uma estrutura com grupos de tamanhos adequados, né? Então, que grupos que têm autonomia para cumprir o seu papel. E dentro do grupo também, os indivíduos têm autonomia para executarem suas tarefas operacionais. A gente não precisa voltar para a reunião sempre para executar alguma coisa. Mas a gente tem essa ilusão, esse mito, né, vive em nós. Ah, não, gente, é colaborativo. Pera, como é que é assim? Como é que aquela pessoa resolveu se eu nem falou para mim, né? E aí a gente quer discutir tudo de novo, né? Fica muito pesado o trabalho colaborativo assim. Outro mito é que não tem conflitos, né? Claro que tem. E até assim, quando a gente estimula a autonomia, né, há uma tendência de cada pessoa trazer sua posição que é diferente uma da outra, então a tendência é de aumentar as divergências, né? Então a gente precisa aprender a lidar com as divergências e com os conflitos. Aí a gente consegue dar um trabalho saudável. Se a gente não desenvolve essa habilidade de lidar com divergência, com opiniões diferentes e com conflito, quando as pessoas vão ganhando autonomia, mais autonomia, fica muito difícil trabalhar. Então a gente precisa desenvolver essas habilidades, né? E o outro mito é que todos têm que concordar, né? Então, por que que tem que concordar? Se a pessoa tem uma opinião diferente, né? A questão é como que a gente lida com as opiniões diferentes, com os pontos de vista diferentes, para construir algo que seja adequado para o grupo, né? Mas nesse coisa de, então, que eu já ouvi falar, assim, em grupos, assim, a pessoa fala, não, mas peraí, é colaborativo, você tem que concordar, né? E outro mito é que não precisa de liderança, né? Não, isso é colaborativo porque vai ter liderança, né? Que a gente pode trazer um outro ponto de vista que é assim, se a gente quer trabalhar com autogestão, onde cada indivíduo tem autonomia para atuar né, no seu local de atuação na organização, então, de um certo sentido, a gente pode dizer que cada pessoa é líder, todas as pessoas são líderes, porque lideram, né, elas têm autonomia para atuar no seu local, né, no seu ponto de atuação ali na organização. Então, ela lidera a si mesma, ela não depende de uma determinação externa, né? Então, todo mundo é líder. Então, e cada pessoa tem um papel determinado, onde ela tem autonomia, tem um limite de autonomia ali, ela pode atuar com autonomia. Então, ela lidera aquele âmbito onde ela está, não é? Mas, ou seja, então ela tem responsabilidades perante o grupo, operacionais. Mas, só que além da atuação de cada indivíduo, atuação das tarefas operacionais de cada indivíduo, sempre há no grupo questões de se resolverem no grupo, né, que são ser cuidadas como grupo, não no nível do indivíduo, mas no nível do grupo. Então, essas questões, também alguém tem que assumir a responsabilidade por cuidar disso, não que é a pessoa que vai mandar nos outros, né? Então, o líder colaborativo não é quem manda nos outros, mas é quem cuida do âmbito do grupo, né? Ele tem como suas atribuições e responsabilidades, além das suas tarefas individuais, ele também tem como responsabilidade de cuidar de algumas questões, né, relacionadas ao grupo, né? Por exemplo, será que nós estamos conectados com o nosso propósito? Vamos fazer, né, uma reconexão com o propósito? A pessoa que está em nome do grupo está atenta para certas questões. Será que nós estamos colaborando adequadamente? Estamos envolvidos, engajados na colaboração? Será que nós estamos realmente desenvolvendo autonomia, né? Então, uma liderança colaborativa está atenta a essas questões em nome do grupo. Isso pode ser rotativo, né? De tempos em tempos pode mudar a pessoa que assume a liderança, mas é importante que desenvolva as competências necessárias para isso, né? Para poder assumir um papel de liderança. Então, esse é outro mito também que não precisa de liderança, porque sem liderança a gente não, né, não encontra o caminho do coletivo muitas vezes, né? Bom, então falei demais aqui sobre o tema da gestão colaborativa. Então, vou trazer um pouco aqui do curso, né? Esse curso de gestão colaborativa online vai começar em março, dia 17 de março, vai até 16 de junho, são 14 encontros, às segundas-feiras, à noite, das 7 às 9h30 da noite, né? E a gente vai passar por esses 4 grandes temas aqui. Primeiro, a organização como um sistema vivo, então a gente vai começar trabalhando esse aspecto, né? De como que a gente olha para a organização como um sistema vivo, não como uma máquina, né?
como sistema vivo. Depois a gente vai olhar para a estrutura de gestão em processos colaborativos, depois habilidades relacionais e autodesenvolvimento, e por último, liderança colaborativa e comunidade de desenvolvimento. Então, esse é o percurso que nós vamos fazer nesses 14 encontros. E eu pensei também em mostrar para vocês aqui, para quem tem interesse no curso, mostrar aqui, compartilhar com vocês, o site, né, né, a Letícia deve ter colocado já no chat aí, o link do site, né? Então, nesse site aqui, se vocês clicarem no link que a Letícia colocou, vocês vão ver aqui as informações do curso, né? Tem toda a programação, os facilitadores, né? São vários, então tem, além de mim, tem a Rauna, a Nara, o Leandro, o Léo e o Carlos Vilhena, que está aqui com a gente agora. Tem os conteúdos aqui e tal. Então tem tudo, todas as informações aqui, tá? Sobre o curso. Então, entrando no link lá, vocês têm acesso. Bom, então é isso que eu queria trazer sobre o tema e sobre o curso. Eu queria abrir se tem perguntas, talvez já tenham colocado no chat, não sei. Como é que está aí, Letícia? Resumi ali as perguntas, Beto. Tem 3 perguntas que apareceram. Ah, legal. Então deixa eu ver aqui primeiro do Bruno. As disputas muito intensas entre instâncias de um mesmo organismo podem ser entendidas como um estágio de transição que vai do eu quero para nós queremos? Pode ser várias coisas, né? Tem que entender melhor a situação, né? Pode ser ego, né? Ego, alguém que não abre mão, pode ser muita coisa. Mas o que eu posso dizer é que nessa transição do eu quero para o nós queremos, eu diria o contrário, do eu devo para o eu quero, tende a surgir mais conflito, né? Mais divergência, pelo menos, né? E talvez disputas, né? Mas quando a gente vai para o nós queremos, aí é a busca do entendimento, de resolver, de lidar com os conflitos de uma forma saudável, né? Que os conflitos possam ser oportunidade de desenvolvimento mútuo, né? Então, indo para o nós queremos é nesse sentido que a gente encara essas questões. E disputas entre instâncias podem acontecer porque nós somos humanos, né? E a gente quer, muitas vezes, se fazer prevalecer aos outros, né? Mas se a gente leva a sério a questão do autodesenvolvimento e a gente tem espaço de segurança no grupo para conversar sobre isso, trabalhar isso, né? Então, é o trabalho de gestão colaborativa, tá? E a Thaís perguntou, o objetivo comum precisa estar bem intrínseco em cada indivíduo e bem claro, né? Então, o ideal é que sim, né? O ideal é que todo mundo carregue com clareza esse objetivo comum, né? Que no espelho da alma humana, toda a comunidade encontra seu reflexo, né? Como tem aquele verso inicial que eu li ali do Steiner. Mas, como é que a gente vai garantir que vai ser sempre assim, né? Como é que a gente vai cobrar que cada um carregue em si esse propósito, né? Então, cada pessoa, né, se conecta em níveis diferentes com o propósito comum, né? E a gente tem uma tendência desse propósito, dessa chama, disso esfriando com o tempo, né? O trabalho vai ficando, às vezes, né, muitas questões vão surgindo, a gente vai se conectando com questões menores e, às vezes, se desvia desse propósito comum. Então, assim, precisa estar bem claro? O ideal é que sim, fique cada vez mais claro, mas que a gente sempre vai precisar se reconectar de novo, não tem jeito. Na minha experiência, né? Não é assim, já está resolvido, agora todo mundo está conectado com o propósito, pronto. Agora vamos trabalhar a vida inteira desse jeito. Não, a gente precisa criar espaço para se conectar com o propósito de tempos em tempos, tá? Não é uma coisa que já está garantida, né? E a pergunta da Letícia, como você sugere que seja feita a definição dos papéis? Então, isso aí já é uma questão de procedimento, né? Então, tem algumas maneiras de fazer, né? Mas uma delas é assim, de olhar quais são as necessidades da organização que precisam ser atendidas, né? Aí, ok. Então, a gente agrupa essas necessidades e começa a ver. Então, que papéis precisam ser criados para atender essas necessidades? Então, a gente começa, um começo, né? Pode ser por aí, olhando, né? Porque o propósito, os papéis, as responsabilidades têm que estar voltados para atender necessidades reais. Às vezes a gente cria um papel ou um grupo de forma abstrata, né? Ah, não, eu vi que tem uma organização lá X que faz assim de tal jeito. Vamos fazer aqui também. Ah, vamos criar um grupo tal para cuidar de não sei o quê, mas por quê? Porque, né, tal pessoa falou que é legal. Mas a gente,
A pergunta é que necessidade vai atender, né? A que necessidade vai atender? Se não está conectado a uma necessidade real, se a gente cria um grupo ou um papel para alguém atuar de uma forma abstrata, a gente vai ter muito problema, né? Então, para a definição de tanto do propósito como dos papéis e responsabilidades, é muito importante partir do olhar para as necessidades, tá? Aqui, falar mais sobre todos tem que concordar. O que eu disse assim, que tem essa coisa, né, de que se a gente fala que todos têm que concordar, onde é que está o espaço de autonomia, né? Então, a gente tá, se eu falo todo mundo tem que concordar com essa ideia, poxa, então a gente tá, isso é isso que a gente estava chamando de uma, né, as pessoas seguem uma determinação, tem que obedecer. Todo mundo tem que concordar, é a mesma coisa, a gente podia traduzir por todo mundo tem que obedecer, né? A algo que alguém ou que uma maioria diz, né? Mas a gente chega a um acordo para tomar uma decisão, né? Aquilo que a gente acorda junto, a gente tem que, a gente tem que construir um acordo para chegar numa decisão. Então, nesse sentido, né, as pessoas que estão naquela tomada de decisão têm que concordar com a decisão tomada, isso sim. Mas isso a gente constrói. O que eu quero dizer com esse mito de que todos têm que concordar é como se fosse assim: não pode ter divergência no grupo, né? Para trabalhar de forma colaborativa não pode ter divergência. Mas nós somos divergentes, nós somos diferentes, né? Então a questão é como que a gente parte da divergência para construir, para convergir, né? Então a gente tem que partir da divergência para convergir, né? Então não é impondo que todo mundo tem que concordar. Mas claro, para tomar uma decisão em grupo, a gente tem que convergir no final, né? Como delimitar bem o propósito comum? Então, o propósito comum é isso, né? O propósito da organização como um todo é o que que nós viemos fazer no mundo, né? Se nós não existíssemos, o que que deixaria de ser atendido? Que necessidades, que dores do mundo nós estamos aqui para lidar, para cuidar, né? O que que nos toca, o que que nos chama, qual que é a nossa vocação, né? Então, acho que são perguntas que podem nos ajudar a chegar nesse propósito, né? Tem aqui o da Vanessa, estou com uma dúvida, estou vendo o site para ver os valores do curso, queria que todos vocês fizessem essa opção. Ah, tá. A opção de três ou mais é o valor individual, é. Quando tem lá no site, tem lá os valores, né? Quando tem três ou mais pessoas de uma mesma organização, então tem o desconto. E o valor que está no site é sempre o valor de cada pessoa, né? Tá? De cada inscrição. Agora, se é uma associação, mesmo que seja uma pessoa só, já tem o desconto, tá? O desconto é o mesmo desconto para associações, ONGs, né? Trabalho, projetos sociais, já tem esse desconto, mesmo que seja uma pessoa só, tá? Agora, para empresas, né, outros tipos de organização, que não sejam associações ou projetos sociais, aí é aquele valor mais alto. Aí sim, quando tem três ou mais, fica com o desconto, tá? Ficou claro, Vanessa? Sim, eu queria levar como uma proposta da gente assistir juntos, assim, sabe? Daí eu ia até te perguntar se não teria alguma forma de valor que fosse para o grupo mesmo. Aí eu não estava entendendo se era isso, daí eu percebi que era individual ali. É Então, cada individual. pessoa que fosse fazer ia ter que pagar esse valor, né? Isso mesmo. Tá? Tá, obrigada. Nada. A Rosane, o propósito comum em uma empresa comercial pode ser definido como a missão da empresa. Então, a missão, quando se define a missão tem a ver com propósito também. Tem organização que distingue missão de propósito e tal. Mas é isso, né? A missão é isso. O que que a empresa veio fazer no mundo, né? Qual o seu papel no mundo, né? Então, tem a ver com propósito, sim. Paula, entendi que a estrutura de gestão assemelha-se à organização em comissões ou em grupos de trabalho. O tesoureiro da organização precisa participar de todas as comissões que envolvem arrecadação, pagamento. Então, uma boa pergunta, né? É, Quando a gente cria comissões, grupos de trabalho, sim, a gente tá estruturando a gestão, né? Está atribuindo papéis e responsabilidades a grupos. Então, a organização como um todo tem um propósito comum, tem um objetivo comum. E aí, como é que a gente se organiza para dar conta desse propósito comum? Então, vamos criar grupos. Então, pode ter áreas, né, áreas dentro da organização, podem ter comissões, grupos de trabalho. E cada área dessa, cada grupo desse, a gente tem que definir qual que é o propósito desse grupo, né? Ou seja, que parte do propósito maior da organização esse grupo vai cuidar, né? Então, vamos pensar aqui na tesoureira, vamos pensar na área financeira da organização. Então, tem uma área financeira, por exemplo.
Então, a área financeira cuida do quê? Qual que é o propósito da área financeira? Por exemplo, né? Que a organização esteja sustentável financeiramente, né? Alguma coisa assim, né? Vai por aí, não é? Então, esse é o propósito de quem está nessa área, né? Ou numa comissão financeira, por exemplo, no grupo de trabalho. Então, desse é o propósito desse grupo. E aí, precisa todas as comissões que vão. Então, se tem um grupo que cuida da parte financeira, e tem uma outra comissão que vai discutir arrecadação, pagamento, não precisa estar o tesoureiro todo, mas pelo menos alguém do grupo é importante que esteja, né? Porque se tem um grupo que é responsável por algo na organização e um outro grupo vai tomar uma decisão que impacta na responsabilidade desse grupo aqui, esse grupo precisa ser chamado de algum jeito, né? Então, não necessariamente tem que ser uma mesma pessoa e tudo, né? Aí o grupo tem que ver como é que se organiza nesse sentido, tá? E a pergunta se vai ser todo online, o curso é todo online. Esse curso Colaborar Online é todo online, tá? Vai começar em março. Bom, gente, mais perguntas? As pessoas para quem eu respondi as perguntas estão satisfeitas, assim? Eu respondi várias perguntas aqui direto. Eu tenho uma pergunta que eu não tô conseguindo acessar o chat. Boa noite, aqui é Ah, a... diga. Eu tenho uma dúvida, na verdade, não sei se enfim, é uma dúvida, uma curiosidade, mas eu fico pensando como é que leva a sociocracia e esse modelo de gestão colaborativa para grandes organizações ou para o governo? É possível isso? Olha, existem organizações razoavelmente grandes que trabalham com autogestão, né? Bom, aqui nós temos conosco aqui na live assistindo aqui o Ios, por exemplo, ele é de uma empresa, a família dele é de uma empresa que trabalha com autogestão, né? Não é uma empresa tão grande, mas também não é uma empresa pequena, é uma empresa média, razoavelmente grande, né? E trabalha com autogestão já há muitos anos. Então, tem muitas experiências de empresas trabalhando com autogestão, empresas razoavelmente grandes. Então, tem formas de fazer, sim, tá? Agora, órgãos do governo, nunca, não sei. Não sei, nunca ouvi falar se tem. Tem pessoas que trabalham em órgãos do governo que já fizeram curso comigo, que fazem curso de sociocracia, de autogestão também, não só o meu, pode fazer outros, né? Então, que tem muito, assim, né, na minha experiência, né? Pessoas que aprendem alguns, né, levam alguns aspectos do trabalho de gestão colaborativa para dentro da organização. Então, uma tomada de decisão com base no princípio do consentimento, sabe, coisas assim. Então, um método de reunião produtiva engajadora. Então, às vezes, a pessoa trabalha no órgão governamental ou numa empresa muito grande e ela lidera um grupo, uma equipe. E naquela equipe dela, ela usa alguns elementos, né, que ela aprendeu com a sociocracia, com gestão colaborativa, né? Agora, a organização inteira trabalhar com autogestão, um órgão governamental, nunca ouvi falar, né? Tem um livro que chama Reinventando as Organizações. Lindo, Frederic Laloux, né? Eu conheço esse livro. Então, lá ele cita algumas organizações grandes que Uhum. trabalham com autogestão, tá? Não necessariamente com sociocracia. A sociocracia a gente trata aqui no curso do Colaborar, a gente usa a Uhum. sociocracia como um exemplo, né? Mas tem outras formas de trabalhar com autogestão, tá? Sim, obrigada. Nada. Bom, acho que tem mais perguntas aqui. Ana Letícia, faço parte de uma CSA que já tem 10 alunos, 10 anos. Acho que eu lembro da Ana Letícia. Pressão, tem funcionando muito. Ó, eu vou ler em voz alta aqui tá, a pergunta da Ana Letícia, tá? Faço parte de um CSA. CSA é Comunidade que Sustenta a Agricultura, né? Que já tem 10 anos e que se modificou muito ao longo desse tempo. Hoje temos um grupo do coração, um núcleo que pulsa, que tem funcionado muito bem, a caminho do nós queremos. Mas existe um indivíduo da fundação que não trabalha em grupo e não acata, não respeita esse novo grupo, que está no centro da gestão, e ele não abre mão de uma determinada função que está com problemas. Já tentamos várias conversas e ele alega que ama o CSA e não arreda o pé. Qual habilidade interpessoal pode ser desenvolvida em nós para conseguirmos romper com essa situação que está nos atrapalhando? Não gostaríamos de ser rudes com ele, de maneira que sentimos de ser rude conosco. É uma questão muito específica que você trouxe, né? Tem que entender melhor a situação, né? Mas, assim, com certeza uma habilidade que a gente tem que desenvolver em situações assim é paciência, escuta empática, né? Acolhimento, tem que acolher, procurar entender, mas também falar com franqueza, né? Então, talvez é que eu citei aqui antes, né?
conversas francas e respeitosas, porque o trabalho em grupo sempre tem os dois lados, né? Sempre tem o indivíduo e o grupo. Então, por exemplo, se a gente fala assim, não, todo mundo tem voz ativa, todo mundo precisa ser escutado. A gente faz uma reunião, uma pessoa toma a palavra, fica 45 minutos falando sem parar. Ela está usando, né, essa prerrogativa. Não, todo mundo tem que falar, está se expressando. Então, assim, todo mundo a gente tem que dar espaço para que todos possam se expressar. Mas se alguém usa demais o tempo da fala, faz com que outros não tenham tempo para falar, né? Então, sempre que um indivíduo extrapola, né, o âmbito do indivíduo, né, ocupa mais espaço, começa o impacto disso é que diminui o espaço de atuação dos outros indivíduos. Então, diminui a colaboração, né? Então, isso precisa ser trazido, né? Uma conversa. Eu não sei o caso específico, não conheço a pessoa, né? Mas, né, algo por aí, eu diria, né? Então, tem que ter uma conversa franca e, ao mesmo tempo, respeitosa. Franqueza no sentido de trazer isso que eu estou trazendo nesse sentido, assim, né? De que, né, o que um faz impacta no todo, né? Então, a atitude dele impacta no grupo. Ele gosta muito do CSA. Legal. Então, saiba que sua atitude está impactando negativamente nesse CSA que você gosta muito. Então, como é que você pode colaborar, né? Então, é tentar uma conversa assim, e meio que falar isso com respeito e acolher, escutar o que ele tem para trazer, entender a situação, né? É isso, não é, né? Muitas vezes não é fácil. As situações assim não são fáceis mesmo. E a Paula, o curso possui certificação de quantas horas? Não habilita algum tipo de exercício profissional? Não, esse curso não é um curso, é um curso livre, né, online, são 35 horas a carga horária total, então ele não dá nenhum certificado, ele tem o certificado da própria Colaborar, então você recebe o certificado que fez o curso, né, da própria Colaborar, mas não é um curso, não é um diploma validado pelo MEC, né, pelo Ministério de Educação, nada disso, né? E não é, também não é uma habilitação profissional, que é um curso curto, né? São 35 horas. É um curso para a gente aprender alguns aspectos e levar para a prática para contribuir melhor com a organização onde a gente atua. Não é uma formação profissional, né? A gente tem cursos também de formação que são mais longos, com vários módulos presenciais, que duram 2 anos, né? Com a carga horária muito maior. Aí sim, né? É uma formação. Esse online não, online é uma visão geral, mas assim, vamos para a 7ª turma esse ano, já foram 6 turmas, né? Então mais de 200 pessoas já fizeram o curso e eu sempre ouço assim, né? E de vez em quando eu recebo de novo mensagem. Poxa, Beto, tô colocando em prática aquela coisa lá, melhorou muito e tal. Então, é isso, a gente sai com alguns instrumentos. Assim, no fundo, o curso ajuda a desenvolver um novo olhar para o trabalho colaborativo, e não um olhar mecanicista, né? Um outro olhar mais vivo, e também nos ajuda a aprender alguns instrumentos que podem ser úteis no nosso trabalho colaborativo no dia a dia, tá? E isso realmente tem acontecido, tá bom? Diga, Letícia, tinha levantado a mão? Não, eu ia fazer um comentário, posso? Pode? Dessa questão da Ana Letícia, é que às vezes, dependendo do tamanho, do nível do conflito, né? Em que nível de escada está o conflito, às vezes faz sentido um mediador mesmo para facilitar essa troca, né? Sim. E fazer com que tenha um ponto neutro, porque às vezes as relações já estão tão desgastadas que ninguém mais consegue se ouvir. E às vezes, Sim. vindo uma pessoa de fora, essa comunicação fica um pouco mais leve e facilita a solução dos problemas, né? Às vezes pode ser uma alternativa também. Boa. Legal, Letícia. Muito bom. Mais alguma pergunta ou comentário? É isso, gente. Muito bem. Opa, tem alguém aqui? Está sendo gravado aqui, essa conversa está sendo gravada e depois eu vou mandar o link da gravação por e-mail para todo mundo que se inscreveu, tá? Então, todo mundo que se inscreveu vai receber o link por e-mail, tá bom? E as aulas online são ao vivo, mas serão gravadas, né? O curso Colaborar, esses 14 encontros, são síncronos, né? Então, das 7 às 9h30, segundas-feiras. Então, como vocês viram lá, tem vários docentes, além de mim, tem outras pessoas, né? E, então, quem estiver dando aquele conteúdo naquele dia, por exemplo, o dia que for o Carlos, por exemplo, o Carlos vai estar lá na mesma hora com vocês, né?
os dias que eu tiver também. Eu estou no mesmo horário que vocês. É, mas são gravadas as aulas, tá? Então, se alguém não puder algum dia por algum motivo, depois tem como assistir a gravação, sem nenhum problema. Tá bom? Muito bem, gente. Então, maravilha. Eu queria falar mais uma coisinha, Beto. Ah, diga. Eu sou fiel escudeira do Beto. Eu fiz a formação do Colaboraram presencialmente ano passado e foi muito bom. E participei também do Colaborar Online ano passado também, né, Beto? No passado, não, já estamos em Sim. 2025, né? O Colaborar Formação foi em 2023, vim para 24 e o online em 2024, né? E eu queria só compartilhar com vocês que, como o Beto falou, a gente sai desse curso, às vezes diferente de outros, que é muito conteúdo, a gente sai daqui com muita bagagem prática também, com ferramentas e não só o conteúdo, mas ferramentas que são muito fáceis da gente conseguir aplicar no nosso dia a dia, mesmo que a gente não esteja em posições de liderança, a gente consegue usar dessas ferramentas no nosso dia a dia. Então, é muito válido, eu super recomendo, eu sou fãzinha de carteirinha aqui do Beto, porque ele, além de ter muita experiência, a forma como o curso está estruturado favorece isso. Então, independente da posição que vocês estejam na organização onde vocês trabalham, vale muito a pena, porque agrega bastante no dia a dia mesmo. Legal. Obrigado, Letícia. A Nada. Letícia fez a formação de gestão colaborativa presencial, foram 2 anos, e ano passado ela acompanhou a turma do Colaborar Online também. E aí colocou, ela sempre, é uma das que sempre me fala, coloquei em prática tal coisa, deu certo, tarará, né? Muito legal. Obrigado pelo depoimento. Muito bem. Quer falar alguma coisa também, Carlos? Carlos é um dos docentes do curso, está aqui com a gente hoje. Eu sou um pouco menos suspeito que a Letícia, né? Mas eu também estou na categoria dos fanzoques de carteirinha do Beto e do trabalho dele. A gente teve a oportunidade de fazer uma parceria, né? Não, eu não fiz o curso, mas a gente trabalhou juntos por conta das nossas formações semelhantes. Aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu fico, e eu fui docente e acompanhei toda a turma 6 dessa formação online. Então, eu também tive a oportunidade de vivenciar, né, esse equilíbrio entre conteúdo e prática que o curso oferece. Uma Letícia destacou. Eu Legal, recomendo obrigado. fortemente. Legal. O Carlos vai trabalhar com a gente a biografia humana. Esse é um encontro sobre biografia. Muito bem, então, gente. Então, bom descanso, boa noite e vamos nos falando. Vocês têm meu contato aí, qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Boa noite, brigadão. Boa noite, valeu. Boa noite, Boa noite a obrigada. todos. Boa noite. Obrigada, boa Obrigado. noite. Obrigado.